Colegas, vamos agora para o nosso quarto vídeo, continuar o nosso estudo, falando aí sobre os atos de ofício. Nós, no último vídeo, nós paramos em princípio da imparcialidade do juiz. O que é princípio da imparcialidade do juiz? Antes de falar sobre o princípio da imparcialidade do juiz, gostaria de convidar você a compartilhar, a divulgar esses vídeos. O intuito da gravação desses vídeos é colaborar com você, concurseiro, que busca aí uma vaga, que busca aí o seu cargo público. De forma simples, mas que com certeza irá contribuir muito para o seu sucesso. Estou gravando então atos de ofício, gostaria de mandar um abraço aí para os alunos que há vários dias cobraram de mim esse conteúdo, que é especificamente para o TJMG, mas pode ser aproveitado aí, o conteúdo para vários outros cursos, vários outros concursos, desculpa, falhando aqui. O certo, caro colegas, que se você rever esses vídeos, assistir, fazer as suas devidas anotações, o sucesso é garantido. Tenho certeza que qualquer questão que for cobrada sobre atos de ofício, vocês não terão dúvida, eu tenho certeza. Primeiro, gostaria de dar aquele recadinho que todo dia eu falo. Confie em você, confie no seu potencial, peça a Deus que ilumine você e com certeza você alcançará o sucesso. Muita garra, muita doação, nós vamos detonar e eu quero ver você aí alcançando o seu objetivo. Eu acredito em você e eu tenho certeza que você também acredita em você. Sucesso e vamos lá para os nossos estudos. Princípio do juiz imparcial. O princípio do juiz imparcial quer dizer que o juiz ele não pode pender para nenhuma das partes, nem para o autor, nem para o réu. Como corolário do princípio da igualdade, o princípio da imparcialidade do juiz assegura que o magistrado seja imparcial. Não pode haver parcialidade nos julgados. O que significa isso, professor? Isso quer dizer que o juiz, ao julgar o litígio, ele não pode estar pendendo nem para o réu, nem para o autor. Ele deve julgar de acordo com a lei. É o que fala o princípio da imparcialidade. Princípio da ação. A função jurisdicional é acionada pelas partes envolvidas. Assim, não pode o juiz dar início ao processo sem a devida provocação das partes. Na verdade, quem vai provocar o judiciário é as partes. O juiz não dará início ao processo sem a provocação das partes. É através da ação que se inicia o processo. Agora, caros colegas, é importante que você saiba o que é lide. Nós estamos falando dos atos de ofício, mas às vezes você, que não é formado em direito, que não é bacharel em direito, não sabe. Então vamos lá. O que é uma lide? Lide é o conflito de interesses, caracterizado por uma pretensão resistida. De novo, lide
é o conflito de interesses caracterizado por uma pretensão resistida. Pretensão é a exigência de subordinação de um interesse alheio a outro interesse próprio. Então, pretensão é a subordinação de um interesse alheio a um interesse próprio. Esse conflito de interesses, é onde faz surgir o litígio. O interesse é o vínculo que se estabelece entre uma pessoa e um determinado bem para a satisfação de alguma necessidade humana. O interesse faz surgir o litígio. Caros colegas, vamos falar do princípio da livre persuasão racional. Segundo esse princípio, caberá ao juiz formar livremente seu convencimento. Caberá ao juiz formar livremente o seu convencimento acerca da controvérsia com ampla liberdade de apreciação e avaliação da prova produzida. Então, segundo o princípio da persuasão racional, o juiz pode formar livremente seu convencimento acerca da controvérsia autor-réu, com ampla liberdade de apreciação e avaliação das provas apresentadas nos autos das provas produzidas. Princípio do impulso oficial. O que é, professor, o princípio do impulso oficial? Caberá ao juiz impulsionar os atos processuais. Caberá ao juiz impulsionar os atos processuais a serem desenvolvidos a partir de quê? A partir da petição inicial. Então, caberá ao juiz impulsar os atos processuais a serem desenvolvidos a partir da petição inicial. Mais um princípio. Princípio da lealdade processual. Princípio da lealdade processual. É exigir das partes um comportamento, com preceitos éticos e legais. Em diversos pontos, o Código de Processo Civil exige a boa-fé das partes. A má-fé pode causar grandes penalidades para as partes. Então, exige a boa-fé das partes, imputando, inclusive, multas e algumas penalidades ao litigante de má-fé. Princípio da instrumentalidade das formas. O que quer dizer esse princípio, professor? Esse princípio, caros colegas, ele está relacionado com as nulidades eventualmente ocorridas, no trâmite do processo, na caminhada, no andamento do processo. Por esse princípio, só serão anulados os atos que
importarem em prejuízo para as partes. Só podem ser anulados, conforme o princípio da instrumentalidade das formas, só pode ser anulado os atos que causarem prejuízo às partes. Devendo os atos processuais serem aproveitados sempre que possível. Devendo os atos processuais serem aproveitados sempre que possível. O último princípio a ser estudado, princípio do duplo grau de jurisdição. Princípio do duplo grau de jurisdição. O que diz o princípio do duplo grau de jurisdição? Diz o seguinte: é a possibilidade das partes recorrer de decisões proferidas pelos órgãos do Poder Judiciário. É a possibilidade das partes poderem recorrer de decisões proferidas pelos órgãos do Poder Judiciário. Tal preceito fundamenta-se na clara possibilidade de que ocorra pelo menos uma das seguintes situações. O juiz pode errar no julgamento, o juiz pode adotar um procedimento incorreto. Então, o princípio do duplo grau de jurisdição dá às partes a condição ou direito de recorrer das decisões proferidas pelos órgãos do Poder Judiciário. Compreenderam, meus colegas? Aqui nós comentamos os principais, os princípios que com certeza serão cobrados na prova de vocês do concurso TJMG. Falando um pouquinho ainda, para a gente entrar em espécies de processo, nós não podemos esquecer, nós já comentamos, mas faço questão de ratificar um pouquinho sobre jurisdição. Jurisdição, anotem aí, é a função do Estado dizer o direito. Jurisdição é a função do Estado dizer o direito. Resolvendo os conflitos de interesses. Resolvendo os conflitos de interesse e fazê-lo realidade. Ainda que por meio de utilização de força legal. Então, jurisdição é a função do Estado dizer o direito, resolvendo os conflitos de interesses e fazê-lo realidade, torná-lo realidade, ainda que seja necessário a utilização de força legal. O Estado, caros colegas, ao exercer a função jurisdicional, estaria limitado a declarar direitos pré-existentes e atuar no comando da lei. Preste atenção numa coisa. Se for perguntar para vocês quais os poderes da jurisdição, você deve saber que é poder de decisão, poder de coerção e de documentação. O poder de decisão é o poder jurisdicional, de dizer o direito dirimindo um conflito de interesses.
é o poder jurisdicional de dizer o direito, dirimindo um conflito de interesses. Já o poder de coerção significa que as decisões, por serem emanadas do Estado, contêm em si meios de se fazerem cumprir independentemente da vontade das pessoas. Independentemente da vontade das pessoas. Compreenderam, caros colegas? Independentemente das vontades das pessoas. O poder de documentação significa que os atos jurisdicionais devem ser escritos e registrados. Que os atos jurisdicionais devem ser escritos e registrados. Olha, há uma pequena informação que eu queria passar para vocês. É o seguinte, é sobre as características da jurisdição. Na verdade, a jurisdição é, em regra, inerte, substitutiva e de natureza declaratória, constituindo a lide fenômeno meramente incidental. Por que esta inércia da jurisdição? Porque, na verdade, o Estado, a justiça, só vai agir se ela for provocada. Nos termos do artigo 2º do CPC, dela deve ser provocada para que possa ser prestada. É a parte que inicia a jurisdição, por meio da propositura da ação. É a parte que inicia a jurisdição, por meio da propositura da ação. E por que a natureza declaratória? Da jurisdição? A jurisdição, caro aluno, ela declara o teor da norma jurídica. Ela declara o teor da norma jurídica de direito material diante de um determinado caso que ele é apresentado. Então, a jurisdição declara, ela tem a característica declaratória, porque ela declara o teor da norma jurídica de direito material diante de um determinado caso que lhe é apresentado. Agora, prestem bem atenção. A jurisdição, ela é inferior quando ela é exercida pelo primeiro órgão a conhecer a causa. Ela é inferior quando ela é exercida pelo primeiro órgão a exercer a causa. Agora, ela é superior, a jurisdição é superior quando ela é exercida pelo órgão que aprecia a causa em grau de recurso. Uma causa que já foi julgada, que aprecia a causa em grau de recurso. Agora, é importante uma coisa. Os procedimentos de jurisdição contenciosa dizem respeito ao feito em que há lide. Preste atenção, caros colegas, muita atenção. Eu falei que lide
Lide é o conflito de interesses. Lide é o conflito de interesses caracterizado por uma pretensão resistida. Agora eu falo que a jurisdição contenciosa diz respeito a feitos em que há lide. Então anota aí. Na jurisdição contenciosa há lide. Já na jurisdição voluntária, trata-se de feitos em que inexiste qualquer lide. Inexiste qualquer lide. Professor, está muito repetido. Isso mesmo. E vou repetir mais uma vez. Lide é um conflito de interesses. É um conflito de interesses. Então, na jurisdição voluntária, não há conflitos de interesse. Já na jurisdição contenciosa, há conflitos de interesse. Compreenderam? Há conflitos de interesse. Só para vocês compreenderem. São várias espécies de jurisdição. Temos a civil, penal, trabalhista, militar, eleitoral e federal. Tá certo? Muito bem. Agora, para vocês compreenderem também, eu vou dar a vocês mais uma informação. Nós falamos que a contenciosa há lide. Não é isso? Tá. E a voluntária não há lide. Agora, quando há dispensabilidade da lide, significa dizer que também há jurisdição na atividade do juiz quando esse manifesta dizendo qual é a vontade concreta da norma diante de um caso que não há litígio. Que não há litígio. No caso da separação consensual. Há um consenso de separação, então não há litígio. Né? Não há uma lide. Ok? Muito bem, caros colegas. Agora, para a gente fechar essa aula, só como conhecimento para vocês, qual a matéria tratada na jurisdição penal? Eu sei, lógico. Há julgamento de infrações penais. Há julgamento de infrações penais. Agora, na matéria tratada na jurisdição civil, o julgamento de causa de natureza não criminal. Já na jurisdição trabalhista, envolvendo empregados e empregadores. Ok? E na jurisdição federal, julgamento de causas de competência da Justiça Federal. Ok? Caros colegas, nós então, no próximo encontro, nós vamos começar falando sobre espécies de processo. Espero você no próximo vídeo e que Deus nos abençoe. Sucesso, eu confio, eu tenho certeza na vitória de vocês. Estude bastante, compartilhe esse vídeo. Quer falar comigo? Você fala pelo e-mail hernando.advocacia@hotmail.com. Estou nas redes sociais, Facebook e Twitter. Também você pode visitar a minha página www.hernandoadvogado.blogspot.com.br. Um grande abraço e que Deus lhe abençoe.